Graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos amados e queridos, que cada vez mais nós venhamos prosseguir caminhando para Sião. Neste momento eu quero trazer uma palavra que se encontra em Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo de número 13 e 14. Diz assim: E o Messias nos resgatou da maldição descrita na lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todos aqueles que for pendurado sobre o madeiro. Nisso, por meio de Yahushua, o Messias, a bênção de Abraão também chegará ao gentil, recebendo o Espírito de Yahu, prometeu por meio da fé. Quando nós olhamos e nós observamos a palavra do nosso Salvador Yahushua, que ele se fez maldito por nós, foi pendurado em um madeiro. A palavra também nos mostra que ele foi pendurado e se fez maldito por nós, levando sobre ele as nossas culpas. E o mais importante de tudo, que nós sabemos hoje que o nosso Pai, ele foi, como fala também no capítulo de número 2 de Gálatas, e versículo de número 20, diz assim: Eis que estou pregado no madeiro, com o Messias vivo, mas não eu, mas Yahushua vive em mim. O Espírito da vida que vive na minha carne, agora vive, e vivo pela fé no Filho de Yahu, o qual me amou e deu a vida por mim. Não invalida a benevolência de Yahu, porque se a justiça provém da lei, então o Messias morreu em vão. Se nós queremos viver pela lei, o nosso Salvador Yahushua morreu em vão. Mas o que eu quero nesta noite falar sobre o nosso Salvador, ele não morreu na cruz, mas morreu no madeiro. E eu quero mostrar hoje também para os irmãos uma pequena ilustração que tem. Mas eu quero mostrar também que ali nós vemos que os homens, eles esconderam o nome do Salvador. E eles esconderam por quê? Para que o nome do nosso Salvador Yahushua não fosse conhecido. Porque tem aqui a revista Testemunha de Jeová, a revista Sentinela da Testemunha de Jeová. Ele mostra uma coisa importante aqui, diz assim: a maioria dos estudos acredita que o texto similares deve ser referido a um lugar ou região. E eu dito Samuel Astive disse: a inscrição identifica a área por onde perambulava o clã adorador de Yahu, o Deus de Israel. Eu quero colocar para os irmãos ver o clã adoradores de Yahu na revista Testemunho de Jeová. Eles, sabendo do nome, está aqui a revista Sentinela da Testemunho de Jeová. Aqui está o nome do nosso Salvador, que eles sabem muito bem. Eles colocam isso para que o nome do nosso Salvador não venha a ser anunciado. O nome de nosso Criador e nosso Salvador, eles sabem como é o nome verdadeiro. Mas vamos mais. Quando a palavra diz em Isaías de número 50 e o versículo de número 6, diz assim: E ofereci a minha costa aos que feriram a minha face, e aos que me arrancavam os cabelos, e não escondi o rosto aos que me afrontava e me cuspia. Porque o Criador Yahu me ajudou, pelo que não me senti envergonhado.
Por isso fiz o meu rosto como uma pedra. Sei que não seria envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem me condena comigo? Quem condenará comigo? Apresentando justamente os que meus adversários chegaram para mim. Olha que nós vamos ver também essa ilustração também da revista Testemunho de Jeová. Ela mostra o nosso Salvador aqui sendo chicoteado no tronco. E depois mostra ele sendo morto, pendurado no madeiro. Só que nós vemos que eles colocaram o branco, e nós sabemos que o nosso Salvador, ele é negro, foi negro. E continua como está em Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3. Observe essa ilustração da revista Testemunho de Jeová, Sentinela. Ele sabe também que o nosso Salvador não morreu numa cruz, mas sim morreu no madeiro. A cruz é a cruz de Terron. E quando nós olhamos e nós observamos tudo isso, nós vemos que como nós fomos tão enganados. A palavra diz no livro do profeta Oséias que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Essa revista mostra como foi, mas eles esconderam, sempre vai ter a verdade com a mentira. Por que vai ter a verdade com a mentira? Porque eles mostram uma parte da verdade e outra parte mentira. Porque nosso Salvador, ele é, como a palavra diz assim no capítulo de número 4 de Apocalipse, versículo de número 2. Imediatamente foi arrebatado pelo Espírito. Isso que um trono estava posto no céu. E o que assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe sardônica. E o arco celeste estava em redor do trono, cujo brilho era semelhante a uma esmeralda. Cor de jaspe sardônica, o nosso Salvador negro. E quando nós olhamos e nós observamos que o Cordeiro vivo que desceu do céu, ele nos mostra, e quando nós muitas vezes, as pessoas perguntam, sempre viram, mostrando-se o Cristóvão Colombo como se fosse o Salvador, louro dos olhos azuis. E nós olhamos que, como a palavra mesmo diz, o nosso Salvador não tinha beleza nem formosura. Era como a raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhum de nós desejaria, mas virava a cabeça para que visse que o nosso Salvador tanto sofreu, tanto padeceu para nos dar a vida eterna. Isaías capítulo de número 53. Esse daqui da Testemunho de Jeová que eu mostrei, ele é branco. Ele não tem uma aparência, como a palavra diz. A palavra fala em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Criador? Porque foi subindo como um renovo, e perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando mais uma beleza vimos que os agradasse. Nenhuma beleza vimos o que agradasse. E quando o sistema religioso coloca sempre uma pessoa de boa aparência. Como fala no livro Brasilidade, ele era de pequena estatura. Ele tinha um nariz largo. Ele era a pele mais escura do que os outros, de que seus pais. Olha, nós observamos e vemos que a palavra nos mostra que ele sofreu, não tinha nenhuma beleza nem formosura. Ele diz assim, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe padecer como de um homem, escondia o rosto e desprezava, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. Nós reputamos como feridos, aflito e ferido de Yahweh e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós observamos e vemos uma passagem tão maravilhosa, e nós vemos que tirar o nome, tirar o nome da Bíblia do Almeida, da Bíblia King James, da Bíblia Testemunho de Jeová, a revista aqui, a revista Sentinela, mostrando mais uma vez para os irmãos, tiraram-se o nome verdadeiro do nosso Salvador Yahushua, do nosso Pai Yahweh, para colocar esses nomes pagões, os nomes malditos, nomes que não têm nenhum poder. E eles, sabendo que o nome é Yahweh, eles colocam Jeová. O nome é Yahweh, coloca Deus. O nome é Yahweh, coloca muitos nomes. O nome do nosso Salvador Yahushua, colocado Jesus, colocado Senhor, colocado Cristo, sendo o próprio Cristóvão Colombo. Meus amados e queridos, quando nós olhamos e vemos nessa revista, como também tem no dicionário, que o Deus mais conhecido da Bíblia é Baal. Dicionário de João Ferreira de Almeida. Só que é incrível, irmão. Eu tinha um aqui. Eu tinha um de uma irmã. Eu emprestei, depois devolvi, depois comprei esse dicionário. E esse já não tem mais nada. Foi tirado tudo. Tudo que tinha no outro dicionário, o antigo, primeira edição, não tem mais na segunda edição. A primeira edição é de 1980. E esse aqui, ele não tem mais nada. O outro antigo tinha, mostrando que o Deus mais conhecido da Bíblia é Baal, que é Senhor. E aqui eles colocam, não tiraram tudo desse dicionário, já não tem mais. Quer dizer que cada vez mais nós vemos, pela palavra nós vemos que eles estão dia por dia desesperados e não tem mais para onde correr, porque estão cada dia mais no sufoco, porque a palavra do nosso Salvador Yahushua tem sido anunciada, tem sido pregado, tem sido dito a todos os povos, línguas e nações. Porque nós vemos irmãos em Angola, em Moçambique, na África do Sul, na Alemanha, um irmão que eu conheço na Alemanha, que ele tem anunciado a palavra do nosso Salvador Yahushua, e sempre ele tem conversado comigo, e a gente tem conversado com eles, mostrando a verdade, e para a honra e glória do nosso Pai Yahweh, do nosso Salvador Yahushua, que ele tem ali levado a palavra do nosso Salvador Yahushua. A graça e a paz seja com todos.